que é de grande importância para esses dias, porque nós queremos tratar da questão da liderança. Em especial, queremos traçar o perfil do líder do terceiro milênio. Eu quero levar com base exatamente, inicialmente, para que nós pudéssemos adentrar a essa temática e trabalhando de acordo com o nosso desenvolvimento, e quero especialmente compartilhar com você qual é o perfil do líder do terceiro milênio. Nós poderíamos começar essa live exatamente perguntando isso. Qual é o perfil do líder do terceiro milênio? Qual é o perfil do líder que vai conseguir superar essas adversidades nas quais nós estamos vivendo nesses dias de pandemia? Olha uma coisa, põe atenção a isso. Essa pandemia, na verdade, ela veio para nos dar mais fundamento para alguns de nós. Para outros, veio para tirar o fundamento. E esse é o grande problema nosso, é o grande problema dos líderes contemporâneos, em todas as esferas, quer seja política, quer seja empresarial, quer seja eclesiástica, em qualquer área do negócio, das relações. Muitos líderes estão se dando conta da grande responsabilidade que temos nesses dias de dificuldade, de adversidade, de pandemia. Mas qual seria o perfil do líder do terceiro milênio? Há uma passagem bíblica lá em Êxodo, quando Moisés, supostamente, foi orientado. Moisés, se fizermos uma retrospectiva rápida sobre o capítulo 18 de Êxodos, versículo 25, nós poderíamos definitivamente ter uma referência do perfil do líder traçado por Moisés. Esse conselho que Moisés recebeu do seu sogro, Jetro, era a maneira adequada para que pudesse organizar e Moisés pudesse ter a liderança de forma efetiva, que não viesse, por exemplo, a gerar, estou falando de aproximadamente, conforme os rabinos, os estudiosos da Torá, dizem que 3 milhões de judeus saíram do Egito. Ora, 3 milhões de gente é muita gente. Poderíamos dizer que é uma boa quantidade de gente, não sei qual é a população de Lisboa, mas acredito mais ou menos que seria uma população como de Salvador, na Bahia, uns 3 milhões de pessoas que vivem em toda a cidade, incluindo a área metropolitana. Então, esse texto de Êxodo, capítulo 18, versículo 25, vai nos dar um parâmetro aqui para podermos entender, de certa forma, a classificação de líderes. Porque muitas vezes nós pensamos, e quero que você tenha bem isso em conta, que o líder é aquele que assume o cargo de liderança. Para você ser um líder, e eu vou desmistificar este conceito de que o líder tem que ter um cargo para ser líder. Para ser líder, você não precisa ter um cargo. Você precisa ter uma missão. Você precisa ter uma missão estratégica, né? E Moisés não tinha cargo. Moisés tinha uma missão. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito e conduzir ele até a terra prometida. E se nós formos analisar, vamos entender que Moisés não entrou na terra prometida. Moisés ficou exatamente do alto do monte, contemplando a terra, e não entrou. Moisés cumpriu a missão dele? Cumpriu. Fez aquilo que tinha que ser feito. Ele não entrou, mas ele levou o povo até as portas de Canaã. Bem, o texto em Êxodo, capítulo 18, versículo 25, diz o seguinte, acompanhe comigo, Êxodo 18, 25. Diz assim o texto, claramente,
né? Escolheu homens capazes. Primeira palavra enfática: capacidade. O líder tem que ter capacidade para desenvolver as habilidades ou para conduzir de acordo com o que ele tem. Capacidade. Levar o povo, cumprir uma missão específica de acordo com a sua capacidade. Mas observe que a capacidade aqui não é um elemento indefinido, é um elemento definido, e nós vamos ver que o líder tem um perfil definido, e ele tem, na verdade, características que são de grande importância para que ele possa, assim, cumprir com o seu objetivo. Então, diz o texto: escolheu homens capazes em todo Israel e colocou-os à frente do povo, não foi atrás, né? A gente tem um hábito de dizer, e é uma coisa que eu desmistifico muito, dizer que nós corremos atrás das coisas. Quem corre atrás são perdedores. O líder corre na frente, porque o líder é, na verdade, a referência. O líder é, na verdade, a inspiração. O líder é a pessoa capaz de levar a sua equipa à morte ou à vida, né? A vitória ou a derrota. Tudo depende da estratégia do líder. Então, observe que Moisés nos colocou à frente. Por quê? Porque o líder que vai à frente é o líder que se deixa ser visto. E nós vamos ver, dentro da estrutura da capacidade, por que esse líder tinha que vir à frente do povo. E disse, como chefes, e aí vem agora o perfil dos líderes. Nós temos líderes para 1000, líderes para 100, líderes para 50 e líderes para 10. E você pode perguntar, doutor Tiano, nessa escala de valores de 1000 a 10, o que isso representa, na verdade? Nós vamos ver no decorrer o que isto representa. O que é que significa um líder que tem capacidade de administrar 1000 pessoas, capacidade de gerir, capacidade de coordenar, capacidade de permitir que ele seja esta referência influenciadora para que outros possam acompanhar o seu caminhar diário. Esse líder que está à frente de 1000, ele tem uma postura, ele tem um nível de capacidade na qual ele pode definitivamente levar, conduzir para o cumprimento da sua missão como líder essas 1000 pessoas. Mas existe o líder de 100, e o líder de 50 e o líder de 10. Então, nós temos 4 características dentro desse texto, de tipos de liderança, que vai nos permitir entender exatamente onde começa e o que significa ser um líder. Então, o líder é aquela pessoa que é capaz, aparece de novo a palavra aí, capaz, não perca ela, porque ela é de grande importância, capacidade é de grande importância para influenciar. E eu digo mais do que isso, o líder não tem só que ter a capacidade de influenciar, porque a influência por si mesmo, ela pode ter 2 conotações, a influência positiva ou a influência negativa. E se a influência ela não é positiva, ela pode deserdar, ela pode dizimar os liderados. Ela pode, e é isso que está acontecendo nesses dias, quando as comunidades eclesiásticas estão perdendo totalmente, ou quase que totalmente, os liderados. Por que estão perdendo liderados? Porque não houve uma preparação dos líderes superiores para preparar seus liderados e, consequentemente, preparar seus liderados e seus membros, seus líderes e seus liderados.
poderíamos dizer. Então, poderíamos dizer, líder, seus liderados, que são os líderes do líder, e os liderados dos líderes, que faz parte dentro dessa escala de líder, de sublíderes e de liderados. Poderíamos dizer dessa maneira. Mas ele não tem só a capacidade de influenciar, mas tem que ter também a capacidade de, primeiro ponto importante, orientar. Orientação é uma das palavras que nos remete a colocar as coisas em seu determinado lugar. É exatamente o que nós fazemos menção aos pontos cardeais. Você já escutou falar sobre isso, né? Os pontos cardeais implica na geografia, né? De localização, né? E a localização, dentro dos pontos cardeais, são referências estabelecidas para a orientação da superfície terrestre. Ou seja, elas estão divididas em 4 também. Nós vamos ter o número 4 hoje de uma diversidade significativa muito forte, porque eu vou falar também de 4 pontos importantes que o líder, que são 4 regras importantes que o líder precisa saber que regras são essas, para que ele possa, na verdade, trabalhar sua liderança. Nós falamos de 4 líderes que são capacitados por Moisés. Falamos agora de 4 orientações que são basicamente importantes. E vamos falar das 4 regras que realmente você pode pensar que isso é uma verdadeira coincidência, mas dentro do estudo investigativo não há coincidência. A congruência, a convergência de fatos. Então, nós temos aqui, dentro da orientação da superfície terrestre, 4 pontos. Vamos dizer comigo? Nós temos o ponto chamado de norte, nós temos o sul, nós temos o leste e nós temos o oeste. Esses 4 pontos são importantes, porque observe que quando o líder perde o primeiro ponto, que é o ponto eixo central da vida do líder, chamado de norteamento. O norteamento é exatamente o que nos coloca dentro do eixo para podermos usar a bússola, para podermos usar o GPS ou GPS, que nos faz exatamente caminhar em direção ao cumprimento de uma visão. Essa, na verdade, estrategicamente, tem que ser a nossa visão dentro do que nós estamos falando dos pontos cardeais do líder. Então, um líder que está no eixo, ele é um líder que orienta. Ele simplesmente leva os seus liderados orientando de maneira instrutiva, de maneira influenciadora, ao cumprimento de um propósito estabelecido. Então, a primeira das 4 menções que vamos fazer aqui é a orientação. Mas um líder não pode só orientar. Dentro da estrutura da sua capacidade, um líder tem que orientar, mas ele também tem que conduzir. Ele não somente orienta e abandona os seus liderados. Nesses dias de pandemia, nós estamos contemplando situações terríveis, onde nós temos visto líderes abandonando os seus liderados dentro da estrutura social, da assistência social, da comida, do apoio psicoemocional, psicoespiritual. Nós estamos vendo uma revolução muito grande, mas os líderes, nós não estávamos tão preparados e capacitados para poder dar uma resposta enfática ao assunto do que nós estamos exatamente tratando, a falta de capacidade de estrutura do líder nesses dias, que parece exatamente com a mesma forma como Moisés conduziu o povo, de forma tremendamente, eu diria, de forma tremendamente complicada, porque você liderar 3 milhões de pessoas é diferente de você liderar 1.000 pessoas.
Você liderar 3 milhões de pessoas é diferente de você liderar 100 pessoas, 50 pessoas ou 10 pessoas. Então, você precisa entender que dentro dessa estrutura, nós temos a orientação, nós temos condução, que é conduzir. O conduzir significa guiar, dirigir alguém a algum lugar que seja o lugar de propósito, o lugar de objetividade. O líder orienta, o líder conduz, o líder ensina. Tem que haver essa comunicação do conhecimento. Eu estou fazendo o papel de um líder nessa noite, que estou desenvolvendo a comunicação do conhecimento. A comunicação de ideias, a comunicação de experiências vividas, de habilidades, de capacidade, né, de hábitos de uma pessoa que realmente são considerados os bons hábitos. Porque, como eu dizia, do que nós falávamos do influencer, né, que está aí. Hoje o modismo em algumas redes sociais são os influencers. Você sabe quem faz os influencers? Eles mandam as pessoas se matarem, ele manda as pessoas tomar remédio sem receita médica, eles mandam as pessoas abandonar a relação com o eterno, eles querem dominar a questão sexual, eles querem dominar a questão psicoemocional. Então, os influencers que estão aí estão muito mais preparados que muitos de nós, que deveríamos ter exatamente este selo, este stamp, como é que eu diria assim, essa marca do líder, que é a influência. Não deixar que os influencers influenciem nossos filhos, influenciem a nossa comunidade, influenciem a tua própria vida. Então, nós temos aqui uma situação que precisamos rever imediatamente e colocar nos trilhos de imediato. Não sei se teríamos tempo para ajustar algumas deficiências deixadas para trás da liderança, algumas atitudes que foram ficando para trás, e nós fomos perdendo o norte, porque esse é o grande ponto, nós perdemos o norte dentro dos pontos cardeais da liderança, e nós não sabemos agora como voltar. Mas eu vou dar uma luz para você. Você vai poder voltar ao eixo do seu chamado, da sua liderança. Você vai entender que ser um líder não significa ter um cargo. Então, você tem a capacidade de orientar, a capacidade de conduzir, a capacidade de ensinar, a capacidade de preparar, né? Preparação. Aqui não tem uma ordem sequencial dos pontos. Você pode colocar ele de trás para frente, de frente para trás, usando o primeiro para o segundo, o terceiro para o segundo, porque a ordem dos fatores aqui não vai realmente mudar o conceito integral do que nós estamos falando. Então, preparação é algo que muitas vezes você pensa que já está pronto. Muitos de vocês vão à escola dominical, fazem uma classe dessa de liderança, e você diz, não, já estou pronto para liderar. Não. A liderança não é isso. A liderança não é simplesmente uma preparação em que diga que começou e terminou. Não. A preparação, ela nunca termina. Se você perguntar para mim quando é que eu paro de investigar, eu digo para você nunca. Eu tenho umas 150, 200 temáticas diferentes. Essa classe de liderança são, na verdade, 25 classes, que é o líder do terceiro milênio, que já vem investigando há mais de 10 anos para falar sobre isso. Quando é que se para, na verdade? Quando é que se diz, estou pronto? Nunca use essa terminologia. Eu estou preparado. Não, eu estou no processo da preparação. Eu estou exatamente me preparando, porque a preparação é, na verdade, o que nós definimos como algo que estamos no processo. Algo que nós estamos adquirindo conhecimento, adquirindo informações, investigando,
né, pesquisando, trazendo novos conceitos à realidade, preparando novas ideias, novos conceitos. Então, nós temos aqui orientar, nós temos aqui conduzir, nós temos aqui ensinar e preparar, que não para exatamente na preparação. Mas eu poderia dizer para você, essa referência que nós temos do líder do século 21, o líder do terceiro milênio, ele atua em diversas áreas da vida. E eu dizia que ele tem, na verdade, 4 possíveis identificações de sua estrutura ou capacidade, que é gerenciar 1000, gerenciar 100, gerenciar 50 ou gerenciar 10. O líder não tem que se preocupar, nem tampouco buscar um cargo. O líder que é líder, ele não precisa ter um cargo como diácono para que ele seja um líder. Ele não precisa ter um cargo eclesiástico, ele não precisa ter um cargo no trabalho, ele não precisa participar de uma posição hierárquica. Ele não precisa se ocupar, porque a pessoa, ela pode ser um chefe de um grupo e não ser um líder. Existem nos trabalhos, nas sessões, chefes de trabalho, mas não são líder. E, ao contrário, ele pode ser um líder sem ser um chefe. Ou seja, para você ser um líder, você não precisa ser um chefe. Por quê? Porque o chefe, ele decide o que há de fazer dentro das suas virtudes ou autoridades, que lhe foi determinada de acordo por uma posição hierárquica. Ou seja, um chefe disse, você tem que limpar este vagão deste container. E você tem que limpar por quê? Porque o seu chefe determinou que você o fizesse, mas acima do seu chefe tem um outro líder que determina para o chefe o que o chefe tem que pedir para que o departamento faça determinada ação ou desenvolva determinada postura dentro de suas responsabilidades. Mas o líder não precisa dispor necessariamente desta autoridade de cargo, como, por exemplo, dispõe o chefe. Ele tem a capacidade, o líder, de decidir a atuação do grupo. Ou seja, o líder traça a ação do grupo, determina para o chefe, e o chefe pede para os seus liderados, colaboradores, executarem. Esta prática, ela claramente assim, trocando em miúdos, como fritar um ovo, é exatamente a maneira prática, clara, filosoficamente, para que podamos entender, sem que tenhamos que usar conceitos de marketing. Estudei marketing por 2 anos e posso estar falando sobre essa temática desde a perspectiva eclesiástica ou não. Porque como doutor eu tenho essa estrutura e como estudante na área de marketing eu também tenho essa estrutura. O que isso quer dizer, doutor Tino? Quer dizer que o líder tem a autoridade moral de determinar. Ele não tem o cargo de chefe. Ele é um líder. Ele está acima, né, do chefe e determina dessa maneira. Mas a coisa mais importante que os liderados de uma organização, independentemente que ela seja eclesiástica ou não, independentemente que ela seja de comércio ou não, ela tem, na verdade, a grande inspiração dos seus liderados. Você sabe qual é a grande inspiração de um liderado? É a confiança que ele tem no chefe. Ou melhor, é a confiança que ele tem no seu líder. Porque o seu líder está acima do seu chefe, mas o seu líder é a inspiração para que ele possa dar continuidade a realizar o que o seu líder mandou fazer. O seu líder disse, se jogue desse despenhadeiro, porque o paraquedas ele vai abrir. E o liderado, muitas vezes, não, e diríamos que, estou fazendo um exemplo de forma muito dramática, mas para que nós entendamos a função do líder.
que é a influência que inspira confiança. Influência que inspira trust, que é confiança, que é confiar. Então, não necessita de cargo para você ser um líder. Mas se necessita ser um líder para que esteja acima dos cargos. Ou seja, para você ser um líder, você não precisa ter um cargo. E é exatamente sobre as 4 regras que nós vamos falar hoje, sobre 4 regras. Já falamos do 4 estilos de líderes: o líder de 1000, o líder de 100, o líder de 50 e o líder de 10. Agora nós vamos falar das 4 regras básicas que foi estabelecida através do estudo de um grande marqueteiro chamado Robin Sharma. Ele é best-seller, o livro dele é O Monge que Vendeu Sua Ferrari, e ele também tem esse livro chamado Liderazgo, líder que não tinha cargo, ou seja, o líder que não tinha cargo. Em espanhol, este livro eu tenho aqui, e se chama El Líder que não tinha cargo. Há 4 regras básicas que Robin Sharma determinou nesse livro, que ele tem uma linguagem de novela para falar de marketing, ou seja, ele conta a história de uma empresa, dentro de uma empresa, de alguns personagens, como Blake, como Tommy, e você vai, se você tiver a oportunidade, procure esse livro, porque ele é de grande importância, ele vai te ajudar muito, e vai também abrir os horizontes, porque não somente a estrutura da liderança, dentro do que nós conhecemos, a área de raio de atuação, né, eclesiasticamente falando, mas para todas as áreas da vida, porque a liderança ela está inserida no contexto de todas as áreas da vida. Se nós falamos em família, como dizia o pastor Eudes, a família nós temos que ser líderes. Se falamos no conceito da escola, tem que haver um líder na classe de aula. Se falamos da estrutura eclesiástica, tem que haver um líder. Se falamos da empresa, do trabalho, das relações, em tudo, nós temos que ter um líder. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você, em potencial, é um líder. Por muito tempo disseram pra gente que não. Você não é um líder. Nem todo mundo pode ser líder. Sim, todo mundo pode ser líder. Porque um líder, ele não nasce, ele se faz. Ele não nasce líder, ele se faz líder. Ele se prepara, ele é treinado, ele é capacitado, ele é orientado. Ele é guiado, ele tem assessoria psicoemocional, ele tem assessoria espiritual, ele tem assessoria de marketing, ele tem assessoria em todas as áreas que vai moldando, na verdade, a sua estrutura e vai acelerando o processo para que ele possa se tornar um líder. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira regra número 1. A regra número 1 diz o seguinte: não faz falta ter um cargo para ser líder. Vou repetir. Não faz falta que você tenha um cargo para você ser líder. Você pode ser líder sem que você precise ter qualquer cargo em qualquer organização, em qualquer empresa, em qualquer estrutura. Mas como é que é isso, doutor Tino? Que história é essa que o senhor está me contando? Então veja exatamente esse texto que eu extraí do livro de Martin Luther King, que diz o seguinte: Martin Luther King disse: se um homem é chamado para ser varredor de rua, deveria varrer ruas. Escute isso. Nossa primeira penetração no texto, para podermos entender algo aqui. Se um homem é chamado para pastorear, pastoreie. Se um homem é chamado para liderar, estabeleça a sua liderança. Se um homem é chamado para fazer até as chamadas ações humildes, simples da vida, mas este homem tem que fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Se você foi chamado para algo, faça-o. Agora, olhe o que Martin Luther King disse. Se um homem é chamado para varrer
para ser varredor de rua, deveria varrer as ruas. Mas não é varrer as ruas como se faz de uma maneira desprezível. Não. Varra as ruas como Michelangelo pintou os seus quadros. Varra as ruas como Beethoven compôs suas canções. Varra as ruas como Shakespeare escreveu suas poesias. Varra as ruas porque deveria varrer as ruas tão bem que todos os habitantes do céu e da terra parassem em algum momento para dizer: aqui viveu um grande varredor de rua que fez bem o seu trabalho. O que isso quer dizer, doutor Tino? Quer dizer que você, para ser um líder, até nas coisas simples de varrer uma rua, você tem que fazê-las com eficiência, com orientação, com preparação, com ensino, com capacidade, porque é isso que faz a diferença. Não importa se você vai lavar o banheiro da sua organização, se você vai lavar o piso da sua comunidade, se você vai fazer o trabalho de faxineira, de limpeza, não importa o que você faça, faça-o com excelência, como fizeram grandes personagens, hoje considerados figuras do alto escalão das nossas diversas áreas da sociedade. Faça. Eu digo sempre isso para os meus alunos: você vai fazer uma pregação, um estudo, que você vai fazer um ensino, prepare-se, capacite-se, estude, investigue, procure ver quem é que fala de uma temática, quem é que fala da outra, porque não adianta você simplesmente buscar só as pessoas que concordam com o seu ponto de vista. Você tem que ter gente que não concorda com o seu ponto de vista, porque somente assim nós vamos ter os horizontes abertos para ver novos pensamentos, para entender de novos pensamentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Há uma escritora chamada Alice Walker. Ela disse: a maneira mais simples de renunciar ao nosso poder é crer que não o temos. Quando você começa a acreditar, mesmo que você tenha, mas começa a crer que você não tem poder, que você não pode mais e que essa tarefa que te foi dada, né? Eu já contei minha história, que eu passei a minha vida nos Estados Unidos limpando cocô de americano, batendo minhas mãos lá dentro dos vasos, entregando jornal de madrugada para chegar no meu doutorado. Tu pensa que eu comprei esse doutorado? Eu paguei por ele, eu estudei, foram 15 anos dos meus anos nos Estados Unidos, e quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha um centavo que eu trazia na minha mala, porque todo mundo dizia: como é que fica 15 anos nos Estados Unidos e você não traz nenhum centavo? O que estava implícito aí era exatamente a minha conquista do meu ensinamento. E hoje eu posso falar 3 idiomas, hoje eu posso escrever nas 3 línguas, eu escrevo em livros, em português, em inglês, em espanhol, eu escrevo e, na verdade, ensino, e, na verdade, posso ter essa estrutura de falar em português com você, como também, semana passada, estava dando aula em espanhol, e isso, para mim, não me custa agora, mas me custou durante os meus anos de vida. Eu tive que entender isso, veja isso. Moisés era um líder que refletia na sua liderança uma imagem. Ele tinha uma missão clara. Ele não tinha um cargo. Moisés não tinha um cargo. Acabe essa ideia de cargo dentro da sua estrutura, porque muitos só querem servir se forem nomeados pastores, outros só querem servir se forem nomeados diáconos, outros só querem, mas ninguém quer ir lá dentro do banheiro, lavar o banheiro. E deixamos essas atividades pensando que elas são desprezíveis. O líder que é líder, por isso que eu gosto dessa estrutura do McDonald's, porque McDonald's e Burger King, essas empresas que estão aí desenvolvendo suas ações, elas têm uma metodologia de desenvolvimento no qual um gerente tem que saber tudo. Um gerente tem que conhecer tudo. Ele tem que saber lavar o banheiro, ele tem que saber fritar as hamburguesas, ele tem que saber abrir o caixa, ele tem que saber guiar a rua, limpar ali o estacionamento com as bitocas de cigarro que caem. Ele tem que ter todo o conhecimento, porque no dia que faltar um dos seus colaboradores, quem assume?
o gerente. Mas quando falta a mulher que limpa o banheiro dentro da tua comunidade, um diz, eu não vou, o outro também não, o outro também não. E às vezes nós simplesmente deixamos o banheiro sujo, deixamos as coisas totalmente abandonadas, porque nós não sabemos o que é ser um líder. Nós sabemos o que é ser um chefe. Queremos ser chefe, mas não queremos ser um líder. Um líder, ele tem que ter a sua estrutura. Moisés conduziu 3 milhões de pessoas. Moisés não tinha cargo, querido. Moisés era uma missão. Moisés era um líder. E essa missão foi designada pelo Eterno. E quando Moisés se sentiu sufocado, o sogro de Moisés, Jetro, disse, olha, tu estás sacrificando-te a ti mesmo. Tu estás em sacrifício pleno. Como consegue muitos problemas, 3 milhões de gente. Você sabe o que acontecia naquela situação? Você tem ideia, mais ou menos, do que acontecia ali? Eu vou dizer mais ou menos o que acontecia ali para que você pudesse entender exatamente o que estava ali sucedendo com Moisés. Havia ali uma série de situações e de problemas que eu vou falar logo a seguir no próximo ponto. E você vai ver realmente que Moisés era este líder responsável, mas ele não desprezava os seus liderados, que eram os seus líderes ou os seus sublíderes, que lideravam uns lideravam 1000, outros lideravam 100, outros lideravam 50 e outros lideravam 10. Quero dizer uma coisa para você. Você se encontra numa dessas 4 possibilidades. Não importa que seja 10. A pessoa que desenvolve a ação de 10, ela pode crescer, desenvolver e, de repente, passar a administrar ou a gerenciar 50. Esse de 50 pode desenvolver suas ações e pode ser emblemático em todos os seus desenvolvimento e sua estrutura, e ele simplesmente pode ir a desenvolver e a liderar 100. E o de 100 pode também, com a sua estrutura, com a sua capacidade, liderar 1000. E assim nós vamos sucessivamente fazendo dentro de uma escala de crescimento adequada, na qual de baixo, do inferior até o superior, nós vamos criando essa condição para que você cresça. Então, você não nasce líder, você desenvolve a liderança. Então, dentro do acróstico desta primeira regra, eu quero falar, a primeira coisa que você precisa ter claramente é a sua imagem. Líder com a imagem manchada, líder com a imagem, escute bem, eu disse hoje, enviei um pensamento meu, que eu digo que a moralidade, ela não pode interferir no processo do seu caráter. Caráter está acima de qualquer coisa. Caráter é algo que nós temos que ter, independentemente. Nós fomos chamados à liberdade. Eu não sou escravo, eu sou livre. E como livre, eu posso tomar a decisão de fazer coisas em minha vida e que eu possa entender que essas coisas que eu estou fazendo, elas não estão em agressão à própria palavra do Eterno, nem tampouco a minha comunhão com os meus irmãos, nem a minha comunhão com o próprio Eterno. Então eu preciso entender que ser moralista não é ter caráter. Porque existe muitos moralistas, gente que aparenta realmente ser, apesar que a palavra moral vem exatamente da mesma terminologia da palavra que se dá ao caráter, só que com atribuições distintas. A moral tem a ver com a casa externa. O caráter tem a ver com a casa interna. O interno é quem expõe o externo. E muitas vezes nós ocultamos o interno porque sabemos que queremos ter uma fachada moralista. A primeira regra para o líder que entende que não faz falta ter um cargo é a sua imagem. A sua imagem conta muito. A sua palavra, quando você empenha a sua palavra e depois você volta atrás, você está cometendo um grande erro na sua vida.
porque a palavra que você empenha e você desiste dela, você está gerando uma série de discordância no reino espiritual, no reino físico e no reino até emocional, porque a depender do tipo de palavra que você se comprometeu com o outro, você pode causar um dano terrível. Isso pode afetar a vida espiritual das pessoas, a vida moral das pessoas. Então, o acróstico é a imagem. Então, vamos lá, a imagem. I de imagem significa comportamento ineradicável, né? Ou seja, ineradicável, que não se erra, que não se erradica por um erro, né? Comportamento. 2, M, maestria, né? Habilidade para ajustar as coisas, capacidade para lidar com situações como essa, para poder dar respostas positivas, para poder dar respostas adequadas, para poder dar respostas não fundamentadas no que você acha. A vida não é um achismo, um conselho mal dado, uma orientação mal aplicada pode levar a vida de uma pessoa à morte. Então, nós temos a imagem, a maestria, a autenticidade, transparência. O líder que não faz questão por cargo é um líder autêntico, é um líder transparente, é um líder verdadeiro, é um líder que tem a sua marca de verdade, né? De autenticidade, de originalidade, né? E não somente isso. O líder que não faz falta ter cargo, é o líder que tem grande valor. É um líder que tem grande valor. Valor no empenho da sua palavra. Valor nas expressões máximas. Valor no seu comportamento. Né? Valor em áreas que são possivelmente importantes para que possa gerar na vida de outros determinada influência. E a letra E de imagem significa ética. Então, a ética é exatamente o que eu falava, o oposto da moral. A moral trata de aspectos externos e a ética trata de aspectos internos. A ética é, na verdade, o que chamamos de caráter em latim, né? Que é ethos, que é exatamente a palavra que nos dá a referência do conteúdo adentro. Então, nós estamos exatamente na postura de analisar 4 características, 4 regras básicas para que nós entendamos o conceito do líder associado no conceito de Robin Sharma, associado ao que disse as 4 características de Moisés, que é exatamente o que Jethro ensinou sobre os tipos de líderes, líder de 1000, líder de 100, líder de 50 e líder de 10. Agora vamos ver a segunda regra. A segunda regra, ou a regra número 2, né? Já que não faz cargo, já que para ser líder não precisa ter um cargo, agora vamos ver que o líder, ele é produzido. Então disse, regra número 2, os tempos turbulentos produzem grandes líderes. Quando é que os líderes grandes são forjados, são feitos, produzidos, criados, gerados, no momento da dificuldade. Esse tempo que estamos vivendo agora é o tempo para nós começarmos a entender que devemos aproveitar esse momento de dificuldade para que nós possamos entender que agora é o tempo de se formar líderes, grandes líderes, líderes de estrutura, líderes que têm a visão que Moisés tinha. Eu disse anteriormente que Moisés levou 3 milhões de pessoas. Fantástico isso. 3 milhões de pessoas. Olhe bem, esses 3 milhões de pessoas que Moisés levou, eles estavam associados a grandes desafios. Vejamos quais são os grandes desafios de Moisés. Eu vou terminar esse segundo ponto e nós vamos ter que parar, já temos 1 hora e podemos continuar a próxima semana para a gente fazer o desfecho com chave de ouro. Bem, o que diz? Disse que Moisés viveu em tempos terríveis.
Os momentos que Moisés viveu eram de grandes desafios. Primeiro, Moisés sai do Egito, depois o exército de Faraó perseguindo. Moisés caminha 3 meses. Está às portas de chegar ao Monte Sinaí. Mas ele tem ainda uma grande batalha, uma grande luta com os amalecitas. É aquela batalha que nós já conhecemos, que Moisés teve que ficar com os seus braços levantados, para que assim Arão e Ur pudessem estar exatamente sustentando, segurando o seu braço, para que ele não viesse a esmorecer, porque quando baixava os braços de Moisés, os amalecitas venciam. Quando levantava os braços de Moisés, os amalecitas perdiam, e assim era o avanço e a conquista e a vitória triunfante do povo de Israel. Mas há um detalhe aqui. Haviam 3 milhões de pessoas. Olha, uma multidão de 3 milhões de pessoas, existiam gente de todo tipo. Vamos comigo? Existia gente com vícios, com práticas indesejáveis, existia gente com problemas de toda natureza, existiam situações jurídicas, existiam situações morais, comportamentais, espirituais, existiam questões climáticas, existiam problemas fisiológicos, sensoriais. Nós tínhamos aí uma série de acontecimentos e que Moisés realmente se estressou no momento anterior que nós vimos sobre a questão de ele golpear a roca para poder sair a água, e na verdade aí há um grande significado, e não vamos entrar nesse mérito porque essa não é a nossa linha pardez de interpretação do que o que nós queremos falar aqui. Mas queremos falar que Moisés enfrentou grandes dificuldades. Moisés tinha muitas turbulências. Você está vivendo a mesma situação de falta de recursos, a família falecendo, amigos partindo para a eternidade, problemas de toda natureza. Olha, eu nunca tive tanto problema na minha vida desde janeiro do ano passado até esse ano. E estou tentando, de certa forma, não sucumbir, porque eu tenho me alimentado da presença do Eterno e também da sua gloriosa lei, da sua gloriosa palavra, e isso tem me alimentado, tem me dado exatamente esse sentido de persistir para continuar triunfante. Então, nós precisamos que agora entender que agora é a hora de nós começarmos a triunfar, é a hora de começarmos a persistir. Persistirei até triunfar. Você não veio derrotado a este mundo. O fracasso não corre nas suas veias. Você é um líder que se nega a falar. Você é um líder que se nega a caminhar e a dormir com qualquer um. Então, quando você entende isso, você começa a se situar de que a dor, ela é passageira. Ela não é, na verdade, para sempre. O deserto é algo que o povo de Israel passou por ele. O deserto é algo que muitos de nós, às vezes, passamos por ele. Não é que o deserto foi feito para que nós fizéssemos uma tenda e estivéssemos ali vivendo para o resto das nossas vidas. Não. O deserto tem que ser aproveitado para que nós possamos usá-lo como ferramenta de fio, ferramenta de fogo, de ferro, de martelo, para produzir em nós a postura, o perfil de um grande líder. Se perdemos comunidades eclesiásticas, voltemos a recuperá-las. Se perdemos recursos, voltemos a projetar uma nova visão futurística para podermos superar essa dificuldade. Se não tínhamos condição, vamos começar a correr na frente, porque o líder não corre atrás. Muita gente usa, eu vou correr atrás do prejuízo. O cara que corre atrás, meu irmão, é o perdedor, porque quem corre atrás são os que ficam para trás. Só chega lá na frente os que estão na frente. Você tem que correr na frente, como eu disse lá no início. Moisés colocou os líderes na frente. Então, quando você começa a entender que o que caracteriza você é esta habilidade de conduzir as equipas, a habilidade de produzir, a habilidade de trabalhar, de oferecer o seu melhor em tudo que você faz, até lavar o banheiro. Eu tinha um mentor que faleceu há muitos anos atrás, foi quem me ensinou missões.
o pastor Evandro foi missionário em Portugal, em Espanha, em Portugal, em Itália, no Brasil e nos Estados Unidos. Ele me dizia uma coisa muito interessante. E às vezes ele me dava cada resposta que eu ficava desnorteado. Às vezes, quando o seu pastor lhe dá uma resposta nua, crua e dura, você começa logo a fazer um biquinho de choro. Porque quer chorar, porque o pastor me falou duro, porque ele não poderia ter dito dessa maneira. Pô, os caras não têm ideia do que significa caráter. Vocês não têm ideia do que é ter caráter. Eu lembro que eu estava com um grande problema de um carro, através desse meu mentor, e eu liguei para ele uma vez, e ele disse, eu estou chegando daqui a pouco aí para te socorrer. E passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu liguei 5 vezes para ele. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele disse para mim foi isso. Ele disse, você está pensando que eu sou o seu empregado? Você está pensando que, pelo fato de você me dar uma oferta mensalmente, você está pensando que você é meu dono, você tem o direito de me ligar a hora que você quer e cobrar o que você quer? Se eu fosse um daqueles que, como alguns de nós, que fazemos biquinho e começamos a chorar, eu não teria tido esse homem como meu mentor por toda a minha vida, até que eu fui missionário por 10 anos da minha vida, fui missionário, e não fui missionário de nenhuma organização. Eu fui missionário de parte do Eterno como um líder de uma visão em que eu fui por mais de 10 nações pregando o evangelho sem um apoio de um centavo de nenhum de vocês, porque vocês não me conheciam, logicamente. Mas sabe o que significa isso? Ele dizia para mim, o meu mentor, esse missionário dizia, Tino, quando tu vas fazer uma coisa, procura fazê-la com estrutura, com pesquisa, com investigação, com capacidade. Sabe por quê? Porque quando você faz dessa maneira, você está dizendo que você está buscando todas as ideias, conceitos e possibilidades e está trazendo uma informação de alto nível. Sabe, muitas vezes nós temos essa dificuldade, temos esse problema. Quando nós olhamos para situações que muitas vezes vêm nos confrontando, a primeira resposta nossa de imediato é exatamente dizer, eu não dou para isso. Eu não sirvo para isso. Os covardes, os pessimistas, eles não podem ser líder. Porque o ser humano, para ser um líder, independentemente de mulher, de homem, sendo homem ou mulher, que tem essa estrutura, esse chamado, né, essa capacidade de desenvolver, é uma pessoa que tem que olhar para novos desafios, é uma pessoa que tem que olhar. Sabe quando é que eu olhei para a pandemia e disse que a pandemia realmente ela era um dano na minha vida? Nunca. Porque no ano passado eu produzi um livro, esse ano eu estou produzindo outro. Eu já produzi mais de 50 temas sobre liderança, sobre depressão, sobre treinamento de capacitação para poder criar caráter, né? Confrontamento direto. Né? Então, tudo isso é o tempo que eu estou tendo para ter que desenvolver essas ações. E eu não posso perder isso. Então, o líder que se faz, que é produzido com base na regra número 2, né? Ele é, na verdade, resultado da turbulência, da pressão. Né? Eu dizia que eu sou um dos seres humanos quase que raro, porque trabalho com pressão. Eu gosto de pressão. Quando tem pressão, eu desenvolvo mais. Minha mente acelera, o processo da adrenalina mental começa a acelerar e eu começo a ter mais fluidez nos pensamentos quando eu sou, na verdade, pressionado. Alguns de vocês não, mas cada um tem uma maneira de ser. Por quê? Porque essa pressão, ela vai me forjando, né? Que é aquela arma que se forja de fogo e de martelo o tempo todo com golpes abruptos, plá, plá, plá,
blá, né? É algo que realmente muitos de nós não estamos acostumados. Mas olhe para isso. Essa segunda regra, ela está, na verdade, conectada com um spark, né? A primeira regra eu falei que era imagine. A segunda é spark, em inglês. O que é o spark? O spark é uma descarga. É um relâmpago que cai sobre aquele momento e desperta em nós. Então, o spark é esse. Letra S-P-A-R-K. O spark é sinceridade. Você tem que ser sincero. E mais do que sincero, você tem que ser verdadeiro. Eu tenho dito isso. A verdade, ela substitui a sinceridade. Mas a sinceridade não substitui a verdade. Então, a primeira coisa é sinceridade. A segunda é priorizar. Priorize. Você é um líder que está sendo forjado agora com esta palavra. Você não vai chorar num canto da parede. Você não vai fazer biquinho, porque você já é maduro na fé. Você é um líder que não precisa ter cargo para ser líder. Se precisa ter uma visão e se precisa conduzir até essa visão. Então, você precisa de adversidade. Essa adversidade, ela cria oportunidade. Se não há diversidade, a vida é, na verdade, muito mórbida, é muito insignificante. Por quê? Porque a diversidade gera adrenalina, gera intenções, gera investigação, gera perspectiva de vida, gera mudanças, gera determinação em áreas que nós realmente somos frágeis, que temos todos nós temos áreas debilitadas. Então, quando vem a adversidade, essa adversidade cria oportunidade. Oportunidade para solucionar, né? Para, letra R, responder. Responder e não reagir. Porque a resposta, ela se encaixa perfeitamente ao que se pergunta. E a reação é, na verdade, uma justificativa em que nós usamos no contexto diário da vida para cobrir os nossos erros, para ocultar os nossos erros. Por isso que reagimos de determinada maneira e muitas vezes não damos respostas adequadas, porque realmente não entendemos a diferença que é dar uma resposta adequada ou a uma reação. Mas a última palavra é kudos. Kudos significa elogios. É importante elogiar. É importante prestigiar as pessoas, né? Agora, quando abrir mesmo, nós vamos prestigiar o Adalberto e a pastoral Reni para que possam receber o seu diploma, que já foi entregue, mas nós vamos fazer isso diante de toda a congregação, para que vocês possam ver realmente que houve uma formatura, que eles vão entrar, que eles vão dar uma palavra, eu vou elogiar, eu vou homenagear, eu vou prestigiá-los. Porque todo líder tem que ter kudos. Kudos, que é K-U-D-O-S, significa elogios. Né? Elogiar. Você, como líder, tem que elogiar. Elogie o seu líder master. Né? Elogie os seus liderados. Elogie as pessoas que estão ao seu redor. Isso é importantíssimo para que nós possamos continuar avançando. Essa é a segunda regra. Bem, eu vou deixar aqui as 3 regras. Por quê? Porque simplesmente nós não vamos ter tempo para continuar, porque são 4 regras. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós terminamos, porque na quarta-feira, possivelmente, pode ser que eu traga um PowerPoint, projete aí, e possa ser também que eu possa colocar algumas ações imediatas. As ações imediatas é aquele tipo de pensamento que eu exponho de acordo com os desafios. Por exemplo, as ações imediatas que nós poderíamos fazer é pedir para você elaborar uma folha e colocar, supostamente, as suas necessidades. Quais são as necessidades que você tem no seu trabalho? Quais são as necessidades que você tem na sua casa, na sua família?
Quer seja necessidade de ordem financeira, quer seja necessidade de ordem emocionais, de ordem espirituais. Você vai numerá-las e vai colocá-las, e depois nós vamos fazer a aplicação. Vamos aplicar, na verdade, um outro elemento para que você possa encontrar a resposta adequada para essas suas inquietudes ou para essas suas, como é que se diz, listas de acontecimentos. Então, nós estamos aí, próxima semana, nós veremos mais 2 das nossas regras básicas. Nós vamos ver a terceira regra, que significa que a profundidade do relacionamento torna-se mais forte a liderança. Então, eu vou mostrar para você que quanto mais profundo for a sua relação com as pessoas, mais forte se torna a sua liderança. E a quarta e última regra é, para ser um grande líder, você tem que ser uma grande pessoa. Nós vamos continuar falando de Moisés, e que Moisés usou 4 números significativos, o líder de 1000, o líder de 100, o líder de 50 e o líder de 10. Nós também estamos falando de 4 regras, que são as regras básicas para você poder entender que um líder, ele não depende de um cargo, ele depende da sua visão, ele depende da sua relação profunda, ele depende da sua oportunidade, do criar oportunidade em tempos de turbulência. Ele depende da grande pessoa que é o líder. Quero declarar nesta hora, para você e para todos que estamos conosco aí, que você possa continuar conosco na próxima quarta-feira. Nós fazemos mais 2 pontos, para que não fique pesado e cansativo. Todos nós temos responsabilidades de manhã, e nós vamos continuar na próxima quarta-feira, e concluímos com essas 4 regras básicas, baseadas nos 4 grupos que Moisés criou, conforme Êxodo capítulo 18, versículo 25. Shalom, shalom.